Então, gente, bom dia a todos. Daqui a um pouquinho eu tô aí fisicamente com vocês. De coração tô sempre, né? E eu sei que o doutor Eduardo está fazendo essa cirurgia lá que vocês estão acompanhando, mas a gente está começando nosso programa hoje e a gente está contando com a ilustre presença do professor Rodrigo Frota, que é exímio uro-oncologista, cirurgião robótico, ex-presidente da Sociedade Rio de Janeiro de Urologia, e realmente uma das pessoas que tem a maior experiência em cirurgia minimamente invasiva no Brasil. O Rodrigo tem feito parte desse curso desde o início, né? Infelizmente, por uma questão de agenda, ele não consegue estar presencialmente hoje conosco, né? Mas ele está cedendo parte do tempo dele para dividir esse conhecimento muito vasto que ele tem a respeito de cirurgia robótica conosco. E vai falar a respeito de estratégias e as bases da cirurgia robótica no câncer de próstata. Rodrigo, queria agradecer demais a tua disponibilidade, agradecer a amizade, a parceria ao longo desses últimos, nem vou falar quantos anos, porque senão isso acaba denunciando a nossa idade, mas obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Então, bom dia a todos. André, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra participar. Eu acho que foi ano passado, não sei, o ano retrasado, que foi o ano que eu não fui, porque foi aquele ano do final de semana da catástrofe, né, da enchente, que era exatamente o final de semana onde eu ia participar do curso. Então, esse ano, novamente, a agenda não bateu, mas eu espero na próxima edição que você me convide novamente para eu estar aí presencial, que é muito melhor do que online. E você está jovem, eu não estou tanto, não. Minha cabeça está branca, então posso falar. A gente se conhece desde 2007, então são 18 anos. Então, você está novo, mas eu já estou velho. Então, gente, obrigado pela atenção, pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as bases da cirurgia robótica no tratamento do câncer de próstata. Então, quando a gente está falando de câncer de próstata, é muito importante a gente entender as classificações de risco, né? Porque cada vez mais, né, com o envelhecimento da população, com a questão das controvérsias em relação às estratégias de screening, a gente vem diagnosticando pacientes com doenças mais em risco intermediário e doenças de alto risco. Como é que a gente classifica isso, né, de acordo com as classificações de D'Amico? O paciente de baixo risco é aquele paciente com PSA menor que 10, Gleason menor que 6 e um estágio tumoral menor que o 2A. O risco intermediário já é aquele paciente do Gleason 7, o PSA entre 10 e 20, né? E o estágio 2C. E o paciente de alto risco é o paciente com PSA maior que 20, o Gleason entre 8 e 10 e o estágio T3A. Mas a gente tem que... Isso é diferente, né? Com o risco de recidiva bioquímica, que é o risco padronizado, que é o que a gente mais usa, né? Então, o que seria o paciente de baixo risco é aquele paciente com menor que 10, com Gleason 6 ou 7. O risco intermediário é o paciente com Gleason 7, né, e o PSA entre 10 e 20, e o paciente de alto risco é aquele paciente com qualquer Gleason com PSA maior que 20. Entendendo que isso a gente está falando de risco de recidiva. Nesses pacientes ainda estão com uma doença localizada, porque a gente ouve muito o tratamento cirúrgico na doença localizada e na doença localmente avançada. Então, aquela teoria antiga de paciente com doença de PSA alto ou com Gleason 8 a gente não opera mais, isso aí não tem a ver. Esse paciente é um paciente que tem um alto risco de recidiva bioquímica, mas a doença está localizada. Então, o que eu gosto de usar e o que a gente usa muito mais na prática e hoje na produção científica é a doença localizada e a doença localmente avançada. O que seria a doença localmente avançada? Seria qualquer paciente com qualquer PSA e qualquer Gleason que seria um T3 ou um T4, ou seja, com doença extracapsular ou vesícula seminal e ou linfonodo positivo. Tá? O que os guidelines nos recomendam hoje? Recomendo oferecer prostatectomia radical para qualquer paciente de baixo risco ou risco intermediário com uma expectativa de vida maior que 10 anos. Tá? No paciente de alto risco, oferecer prostatectomia radical, entendendo que essa estratégia cirúrgica ela vai estar dentro de uma estratégia multimodal, ou seja, esse paciente, desde o início, ele tem que estar sabendo que ele vai ser submetido a uma cirurgia, mas que essa cirurgia ela vai estar associada, né? Ou a uma adjuvância, ou seja, você tratar imediatamente ele com rádio, hormônio, radio ou hormônio,
né? Ou um resgate precoce, que seria a gente esperar o PSA subir, e aí, dependendo do risco, seria um PSA de 0,10 ou 0,20 para poder tratar. Tá? Em relação ao approach, o tipo, né, a via de acesso, a gente oferece aberta, laparoscópico robótica, o guideline bota lá como nível de evidência 1 e grau de recomendação A, que a via de acesso ela pode ser tanto aberta quanto laparoscópico robótica, dependendo da experiência do cirurgião. Né? Ou seja, hoje a gente pode oferecer cirurgia para qualquer paciente que tenha uma doença localizada ou localmente avançada. E a linfadenectomia? A linfadenectomia, né, não realizar a linfadenectomia para os pacientes considerados de baixo risco e os pacientes de alto ou risco intermediário oferecer linfadenectomia estendida se no nanograma de Wigand ele exceder 5% de chance de ter metástase. Tá? Em relação a essa linfadenectomia, essa cirurgia já tem vários trabalhos de literatura, esse trabalho é um trabalho antigo, de 10 anos atrás, né? Uma meta-análise mostrando que a prostatectomia ela é consolidada no cenário multimodal, mesmo no paciente com doença localmente avançada, e pode ser usada pela via robótica com muita segurança, o que vai depender da expertise do cirurgião. Quando a gente analisa a cirurgia, a gente está pensando numa cirurgia aberta ou minimamente invasiva. É chovendo molhado a gente conversar com vocês aqui e falar das vantagens da cirurgia minimamente invasiva, né? Menos tempo de internação, menor perda sanguínea, menos dor, melhores resultados cosméticos, um menor risco de infecção, uma recuperação mais rápida. Né? A laparoscopia foi um grande desafio, né? Conheci o André na época do meu fellow, né? Não parece não, ele apesar de não ter cabelo branco, ele é mais velho que eu, mas ele foi fellow depois de mim. Então, nós fomos um dos, assim, se a gente pode falar, desbravadores aí que acreditaram na laparoscopia, fomos fazer fellow e laparoscopia. Né? A laparoscopia, eu acho que ela foi o que ela deixou para a gente de legado aí na urologia, ela foi o grande intervalo, né? Foi a grande ponte para a gente chegar na cirurgia robótica. Uma das grandes limitações da cirurgia laparoscópica é a ergonomia. Né? Quando a gente operava a cirurgia laparoscópica, a gente era igual esse contorcionista aí. Né? Hoje, com a cirurgia robótica, essa demanda surgiu. E essa demanda surgiu através de quê? Para quem não sabe, não sei se isso foi falado no módulo anterior, o projeto de cirurgia robótica ele era um projeto combinado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, com a NASA. O grande objetivo do Departamento de Defesa era evitar a presença de cirurgiões em guerras. Então, você teria a telepresença, ou seja, você, num momento de guerra, você não precisava deslocar seu staff para lá. E a NASA seria você no mesmo intuito, só que na questão das explorações aeroespaciais, principalmente no projeto da exploração de Marte. Só que, por essas limitações, a cirurgia robótica não conseguiu chegar ainda. Nós estamos muito perto, depois de... dependendo do que a gente vai definir como um marco inicial da cirurgia robótica, se foi 2000, 2002, mas botando como 2000, que é a data que se considera, depois de 25 anos, agora está perto de alcançar o objetivo da telecirurgia, que é uma coisa interessante, talvez vocês tenham algumas aulas, que a gente hoje, eu acho que está começando a ficar muito mais longe dela pela questão regulatória e questões de limitações jurídicas e locais, do que a própria limitação técnica de internet de robô, que hoje, com as internet de alta velocidade, principalmente a 5G, algumas cirurgias de telecirurgia já foram feitas. Mas entrando um pouco na cirurgia robótica, eu não sei qual é a familiaridade de vocês com o robô. O robô é isso aí, vocês já estão vendo cirurgia aí, eu sei que o Eduardo está operando, a plataforma vai constar do cirurgião, do console, dos braços robóticos e do carrinho do paciente. A grande vantagem é a visão miniaturizada, você poder magnificar essa visão, e eu acho que a grande vantagem do robô dentro da cavidade é que todos os movimentos que vocês fazem, que a gente faz na nossa mão ali, eles são espelhados dentro da cavidade abdominal. Tá? E aí, esse aí é o cirurgião robótico, a grande vantagem de ergonomia comparado com o cirurgião laparoscópico.
Aqui é um pouquinho só de um vídeo de como se trabalha no console, né? O cirurgião, se eu estou fazendo uma cirurgia, o botão da esquerda é o do clutch, embaixo desse botão aqui é o da câmera, os botões de energia e o joystick em si. E as torres e braços robóticos, isso aí é um caso de prostatectomia radical, paciente na posição de Trendelenburg, vocês veem os braços se mexendo e os auxiliares ali trabalhando. Aqui, no caso, a gente geralmente trabalha com auxiliar aqui, mas aqui a gente também tem a oportunidade de ter 3 fellows, então esse aqui é o fellow e o auxiliar principal está ali supervisionando ele. Tá? Em relação à evolução da tecnologia robótica, a plataforma inicial, em 1994, foi o Da Vinci, só que ele eliminava, né, todas aquelas limitações da cirurgia laparoscópica e com instrumentos mais simples. Em 2006, veio a plataforma S, que foi a plataforma que eu comecei a trabalhar, acredito que o André também, que já vinha com uma visão 3D, né, um acesso a quadrantes, né? Isso foi evoluindo. Em 2009, a gente chegou ao SI, que até uns 2, 3 anos atrás era o maior número de plataformas que a gente tinha em atividade, uma grande opção de tecnologias, com console duplo, uma visão muito melhor, e várias tecnologias agregadas, como o Firefly, Single Site, os simuladores e instrumentos muito mais avançados. E aí chegou o robô que a gente usa hoje, que é o XI, a visão ficou mais clara, a plataforma está muito mais adaptada a você agregar novas tecnologias, além de você ter uma questão de amplitude dos braços robóticos, porque esses braços vêm de uma torre única. Então, diminui muito a questão do clutch, né, das pinças estarem se batendo. Entrando na prostatectomia radical, né, esse é um trabalho de 2016, mostrando que esse gráfico ele mostra aí a curva em vermelho da robótica e em azul da aberta. Você vê que quando a gente vai cruzando o ano entre 2009 e 2010, como isso aí nos Estados Unidos, como que a cirurgia robótica ela passou a ocupar 85%, e hoje provavelmente deve ser em torno de 95%, 98% do cenário da prostatectomia radical em comparado com a cirurgia robótica. Só que isso não foi baseado simplesmente em aventura, são baseados em resultados cirúrgicos e funcionais. Em relação aos resultados cirúrgicos, né? Esse trabalho mostra um tempo de internação significativamente menor para a cirurgia robótica em comparado com a cirurgia aberta. O tempo de sonda vesical médio, né, da cirurgia robótica, ela geralmente é menor do que 7 dias. Eu não sei quanto tempo o André está deixando. Eu geralmente deixo em torno de 5 dias. Tem gente que deixa 3, tem gente que deixa 7, mas dificilmente alguém deixa mais do que 7 dias. E isso era uma coisa que talvez hoje, com o advento da técnica, na robótica tenha gente deixando 10, 12, mas ninguém deixava menos do que 14 dias um tempo de sonda vesical. Esse é um trabalho retrospectivo analisando os resultados cirúrgicos, principalmente em perda sanguínea, complicação intraoperatória, tempo de internação hospitalar, todos eles favoráveis à cirurgia robótica em comparação aberta. Esse é um trabalho muito interessante, é um trabalho retrospectivo, né, onde ele analisou as taxas de complicações tromboembólicas em mais de 3.500 pacientes submetidos à prostatectomia radical, aberta e robótica, porque existia, né, um grande questionamento de que como no doente considerado de alto risco ou de doença localmente avançada, esses pacientes, a gente fazia uma linfadenectomia estendida, aumentava o risco de evento tromboembólico. E esse trabalho mostrou que a cirurgia aberta, quando comparada com a robótica, ela carrega um risco maior de evento tromboembólico em comparação com a cirurgia aberta. Em relação aos resultados oncológicos funcionais, resultados oncológicos funcionais, surgiu um termo que é o termo que a gente usa hoje, acho que muitos de vocês já conhecem, que é a trifecta. Quando a gente fala de trifecta, vocês vão ouvir da trifecta também, no módulo renal. Quando a gente fala da trifecta na cirurgia prostática, a gente está falando de melhores resultados oncológicos, ou seja, menores margens, melhores resultados de potência e melhores resultados de continência. E a cirurgia robótica oferece isso. Em relação à margem, um grande questionamento que nós, né, estou falando nós, eu e o André, quando a gente fazia cirurgia laparoscópica, a gente batia muito na laparoscópica, questão que as margens positivas eram maiores.
E aí, quando veio a robótica, o robô não tem feedback tátil, então as margens vão ser muito maiores. Esse é um trabalho que veio a desmistificar tudo isso, né? Ele mostra que as margens positivas, se a gente botar globalmente em qualquer área da próstata, elas não são diferentes, ou seja, 15% para 17% da cirurgia robótica, 15% para aberta, com 17% da robótica. E quando a gente estratifica por área de próstata, o grande questionamento é que no ápice, na robótica, as margens seriam muito maiores, porque você não consegue palpar o ápice, você não tem o feedback tátil. E o único índice que foi superior e estatisticamente significante de área de margem foi no ápice, mostrando que a cirurgia robótica ela mostra resultados de margem iguais ou superiores à cirurgia aberta. Tá? E quando a gente vai analisar por estagiamento tumoral, a mesma coisa. Em relação aos tumores T2, que é a maioria dos tumores que a gente opera, aqueles tumores com PSA até 10 e o Gleason intermediário de risco favorável, as margens cirúrgicas também favorecendo para a cirurgia robótica. Tá? Quando a gente vem, esse trabalho é um trabalho muito interessante, um trabalho retrospectivo, também comparando já os resultados de margem, mas estratificando por pacientes de baixo risco, risco intermediário e alto risco, mostrando superioridade para a cirurgia robótica em todos esses riscos e que a cirurgia aberta ela carrega um risco maior de radioterapia e ADT adicional nos primeiros 2 anos pós-operatório, ou seja, uma necessidade maior de cirurgia, de tratamento adjuvante ou de adjuvância ou resgate precoce. Tá? Esse outro trabalho também, ou seja, tem várias séries na literatura mostrando resultados oncológicos melhores para a cirurgia robótica quando comparado com a cirurgia aberta. Então, no outro ponto da trifecta é em relação à continência. Né? Quando a gente opera, a gente não quer a imagem da esquerda, a gente quer a imagem da direita, a gente quer uma anastomose bem feita, sem vazamento nenhum. Existem várias, como é que a gente pode falar? Várias variantes de técnicas que a gente pode utilizar para otimizar o nosso resultado cirúrgico. Aqui veio muito assim para poder mudar isso, né? Foi a questão da reconstrução da face músculo posterior. A gente não vai discutir agora se ela é muito mais hemostática ou se ela é muito mais funcional. O fato que eu estou querendo trazer com esse trabalho publicado no Juno é que ela aproxima muito mais a musculatura da face músculo posterior, trazendo uma melhor coaptação do colo vesical com a uretra. E mostra o quê? Que os resultados de você atingir o paciente com 0 ou 1 PED, ele chega a 80%, entre 75% a 30%, em 30 dias, quando você usa isso com a cirurgia robótica, e quando você considera o paciente completamente continente, sem o uso de PED, essa técnica você atinge em torno de 40% a 45% de paciente continente em 30 dias. Entrando aqui na anatomia, na questão da potência, essa é aquela imagem clássica do Netter, que ela mostra a relação, né, do feixe vasculonervoso, né, do plexo pudendo ali, junto com a vascularização. Então, eu gostaria só de chamar a atenção um pouco para vocês em relação a posicionamento e a localização, porque existem hoje várias técnicas para você fazer a prostatectomia radical. Existe a Retus Speri, existe a sem abertura de endopélvica, existe a tradicional. E aí, quando você vê uma Retus Speri, ou você vê a preservação de face, muitas das vezes você vê só aquele buraco ali e acha que o feixe está desde a parte superior para a face anterior. Não. Tá? O feixe vasculonervoso está na face inferior da próstata, que é o que mostra aqui, isso aí já é conhecido há muitos e muitos anos. A grande vantagem, além da vantagem estética, uma cirurgia que você preserva mais estrutura, é você preservar mais estruturas de sustentação e depois de você passar uma curva de aprendizado, você ter um menor risco de menor sangramento, que ele já é quase mínimo, e uns resultados de recuperação de incontinência precoce melhores, dependendo aí da expertise do cirurgião. Entrando na preservação, essa ilustração eu acho ela muito interessante, porque ela mostra exatamente a vascularização da próstata, né, e aonde a pinça entra para você preservar. Né? Se você entra com as suas pinças
nessa imagem de baixo, você está entrando por fora, você está entrando extrafacial. E a imagem histológica mostra que você não vai estar mostrando nervo. Se você entra interfacial ou intrafacial, você vê a presença de nervos ali, você faz uma preservação melhor. E essa preservação, você tem diferentes níveis de preservação. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer cirurgia robótica, a gente está falando aí, nosso treinamento, meu e do André em laparoscópica foi a partir de 2007. E robótica, a gente está falando isso aí em 2000, a gente está falando em 2010, 2011, então a gente está falando de 15 anos atrás. Eu achava que eu nunca ia entender isso. E à medida que você vai fazendo, à medida que você vai entrando, entendendo a questão visual do nível de preservação, você entende muito bem o quanto você entra mais próximo do parênquima prostático e interfacial e o quanto você entra intrafacial ou extrafacial, preservando uma maior quantidade ou não do feixe vascular nervoso. Tá? Isso é um trabalho prospectivo, analisando os resultados funcionais de recuperação de função erétil comparando cirurgia aberta com laparoscópica, mostrando que a função erétil ela é 2 vezes mais rápida recuperada numa cirurgia robótica do que numa cirurgia aberta. Tá? Em relação à curva de aprendizado, isso é um grande questionamento, isso é um trabalho clássico, a gente está falando de lendas da cirurgia aberta, a gente está falando do Peter Scardino, Eric Klein, mostrando que a curva de aprendizado para você ter bons resultados cirúrgicos e oncológicos numa cirurgia aberta seria de 500 casos. Esse é um trabalho do Fernando Cecinho, um conhecido nosso, um argentino que está com muito tempo no Memória, agora ele segue nos Estados Unidos, mostrando que a curva de aprendizado ideal para a cirurgia laparoscópica, para você atingir bons resultados funcionais oncológicos, variava entre 200 e 250 casos. E aí é o trabalho do Dr. Patel, a gente não precisa apresentar o Dr. Patel a ninguém, experiência de mais de 19 mil casos de cirurgia robótica, mostrando que na cirurgia robótica isso aí diminui para 10 vezes, ou seja, entre 20 e 25 casos. Claro que a gente não está falando para você oferecer resultados de excelência. A gente está falando para você que a gente sabe ver isso na prática, que entre 20 e 25 casos é um número ideal que o cirurgião consegue se libertar ali do prócteo e ele, de maneira sozinha, ele vai desenvolvendo sua expertise. Tá? E aí, para a gente terminar, eu trouxe aqui um vídeo ilustrativo de um passo a passo da técnica tradicional da cirurgia de prostatectomia radical, que é a técnica que eu mais gosto de fazer. Só quando eu tenho um paciente de baixo risco ou intermediário desfavorável, eu faço com preservação de endopélvica. Por quê? Porque não sou melhor ou pior que ninguém, mas ele já atingiu uma curva de aprendizado onde eu consigo oferecer resultados de continência e de potência que eu considero, e o paciente fica feliz, satisfatórios. Quando a gente migra para uma outra cirurgia, a gente tem que passar por uma curva de aprendizado. Então, a gente coloca o paciente em risco de mais sangramento e, às vezes, dele perder o resultado que eu consigo oferecer em outra técnica. Então, é isso que eu faço. E eu acho que a técnica que você vai utilizar ela é igual o vinho, o café que você bebe. Não tem melhor ou pior, é aquele que você gosta de fazer. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Exceto o vinho que você bebe, que é ótimo, né, Rodrigo? Sempre. Então... eu sigo sempre as suas recomendações. Então, aqui é o acesso inicial, a gente entra pela via transperitoneal, vai tracionar o peritônio, tem alguns marcos como referência, o úroco e as artérias umbilicais de cada lado. Geralmente, a gente abre o peritônio e vai tendo acesso até você identificar o pubis. Uma vez identificando o pubis, você vai entender em que amplitude você pode abrir o peritônio de maneira lateral, tendo aí como esses limites laterais os deferentes e os vasos ilíacos. Feito isso, é interessante, aqui é um paciente bem ilustrativo, então paciente magro, mas é interessante, a gente cada vez mais pega os pacientes obesos ou mega obesos, é você retirar a gordura, e aí você vai abrir a endopélvica, caminhando a endopélvica. Esse é um ponto que, dependendo da biópsia e de tudo que o paciente vai fazer, está mais agarrado ou não. Você pode ou não liberar os ligamentos pulpoprostatos, a gente vê que de um lado ele está preservado, de outro ele está mais aberto, a gente traciona com a pinça e vai dar um ponto. Existe o posicionamento, você pode dar esse ponto agora ou no final, porque o próprio pneu peritônio pode
fazer a hemostasia. Eu recomendo a vocês, numa fase inicial, dar sempre o ponto, né? Se você está fazendo a técnica tradicional, é a coisa que você vai perder 5 minutos, você vai treinar a sutura e não vai ter problema nenhum. Em relação ao ponto de suspensão, é super questionado se vale a pena ou não. O que eu acho que o ponto de suspensão vale é pela mesma situação. Ele vai ajudar vocês a treinarem sutura, a treinar habilidade e, quando você consegue suspender, você consegue alinhar um pouco mais o coto uretral com o colo vesical. Feita a identificação e abertura do colo vesical, vai ter a identificação das vesículas seminais indeferentes. Eu gosto sempre de abrir lateral, tá? Aqui, hoje em dia, a gente, até uma técnica que o André trouxe muito para a gente, eu não uso mais clipe nenhum aí nesse momento, mas às vezes pode acontecer de você estar fazendo isso e sangrar. Então, se sangrar, vale a pena usar o clipe. Identificou as vesículas seminais, utilizar o quarto braço para tracionar. Muito importante o posicionamento dos 4 braços, sempre tentando dar angulação nele, para poder não ter um clutch aí da tesoura e da bipolar com o quarto braço. Uma vez ligados diferentes, você vai dissecar as vesículas seminais, entendendo que na base das vesículas seminais está passando o feixe vascular nervoso, evitar ao máximo utilizar energia aí. Dissecadas as vesículas seminais, elas são tracionadas superiormente, uma pelo auxiliar e outra pelo cirurgião. Quando o cirurgião já tem habilidade, ele com uma pinça só levanta as vesículas seminais, vai ser feita a abertura do endopélvico. E esse aí é o tempo principal, é aquela questão que eu falei para vocês. Você começa a descascar levemente e identifica ali o sangramento. Identificou o sangramento, você está no feixe. E aí você vai ver que o feixe está ali, ó, inteiro. Depois que a próstata sair, vocês vão ver isso. A mesma coisa do outro lado. Você começa a fazer uma passagem intrafacial, tentar dentro da face, e você começa a ver, ó, o feixe de um lado aqui e o pedículo prostático de outro. E depois você ter bastante familiaridade com essa técnica, você pode evoluir para um outro tipo de técnica, desde que você ofereça bons resultados ao paciente. Uma vez indo para a dissecção do ápice, é importante você tracionar a próstata, né, em direção cefálica. À medida que você vai dissecando, eu gosto de secar a uretra tangenciando, separando o feixe da uretra, e depois você vai dissecando a uretra. Você vê que nessa cirurgia você consegue ver o posicionamento do feixe bilateralmente. Essa cirurgia é uma cirurgia bem ilustrativa, uma cirurgia que a gente fez ao vivo. Então, a linfadenectomia foi feita obturatória, mais como treinamento e ensino, mas hoje, para a gente fazer a linfadenectomia hoje, a gente faz a linfadenectomia estendida, e não é mais aquela super estendida é obturatória, ilíaca externa, que é ilíaca interna, ou a gente não faz, né? Dependendo do nanograma de Brigante, se ele vai contemplar mais do que 5% de risco de micrometástase. Feita toda a cirurgia, a gente vai para o tempo de coloplastia. Se a gente tenta sempre preservar o colo, mas se não ficar um colo de um tamanho ideal, eu opto sempre por fechar, e aí se você fecha em raquete ou boca de peixe, não faz diferença. Eu gosto de fechar sempre lateral, me sinto mais confortável, e depois vem a reconstrução da face músculo posterior. Você vê que se aproxima mais a bexiga da uretra, diminui a tensão, é um tempo hemostático, onde eu acho que a gente atinge muito mais segurança pós-operatória em relação a hematoma ou qualquer outra coisa. E aí, já terminando a anastomose, você vê uma anastomose bem coaptada, a sonda entrando no colo vesical, e aí faz o teste de repressão vesical, e a cirurgia está terminada. Gente, queria mais uma vez agradecer aí a atenção de vocês, tá? E me colocar à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, André.